E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de vegetação ou biogeografia do Brasil. Lembrando que na aula anterior, aula 15, a gente trabalhou com as formações florestais do Brasil, ou seja, formações onde predominam árvores, de uma maneira geral. Mata dos Cocais, Araucária, Floresta Amazônica, Mata Atlântica. Essa segunda aula, ela é uma aula que foca naquilo que a gente conhece como formação complexa ou formações complexas. Vamos dar uma olhadinha quais são elas? Se a gente olhar esse mapa aqui, mesmo mapinha que vocês têm no material, dá para identificar aqui ó, que nós temos três formações complexas no Brasil. Uma delas é a Caatinga, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outra é o Pantanal, a última que a gente vai ver já já. E a primeira delas que a gente vai começar, que é o Cerrado. Só uma coisa importante, quando nós pensamos em Cerrado, eu recomendo muito, principalmente para quem for de São Paulo, que olhe esse mapa com atenção, tá? Por que eu digo isso? A gente costuma associar o Cerrado, principalmente, à região central do nosso território, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e por aí vai. E esquece que tem Cerrado em Minas Gerais e que tem Cerrado em São Paulo, tá bom? Cuidado com isso. Por que eu comento isso com vocês? Eu me lembro que há alguns anos, põe pelo menos uns 10 anos aí, nós tivemos uma questão da FUVEST em que eles colocavam um mapa de São Paulo, 4 números diferentes e pediam para o aluno identificar qual era a formação vegetal daquela região ou dessas regiões e qual a atividade econômica estava levando ao desmatamento dessas áreas. E era um exercício fácil, mostrava mangue, Mata Atlântica e por aí vai. Só que muita gente travava no Cerrado. Por quê? Se esquecia que essa porção aqui, ó, mais central do estado de São Paulo, é uma região que nós temos originalmente o Cerrado, e que esse Cerrado, evidentemente, foi desmatado por atividades antrópicas. Nós temos alguns núcleos ainda onde esse Cerrado vai aparecer. Então, cuidado com isso, tá joia? Olhem o mapa, vejam o Cerrado onde ele aparece bonitinho, não esqueçam que tem em São Paulo, ou que tinha em São Paulo já que a maior parte foi desmatada, porque isso pode atrapalhar vocês em algum momento, tá bom? Agora, vamos voltar aqui para a lousa e entender um pouquinho o que seria uma formação complexa. Aqui eu coloquei um texto, né, definindo para vocês, dizendo o seguinte: uma formação complexa é uma formação onde nós temos uma grande variação nos padrões vegetativos, tudo bem? Ou seja, o que isso significa? A gente não tem um padrão vegetativo único, a gente tem vários tipos de padrões, e a gente pode observar isso olhando aqui principalmente o cerrado. A gente vai partir do cerrado porque ele me ajuda em todos os outros, tá bom? Então vamos lá. Quando nós pensamos no cerrado, a gente está falando de uma formação vegetal que aparece principalmente na porção central do território brasileiro. Tudo bem? Então, demarcando aqui de maneira bem simplista para vocês se recordarem, tá joia? Agora, o que acontece? Se eu desenhar para vocês um perfil do cerrado, a gente vai notar que a fitofisionomia do cerrado muda bastante de acordo com a região em que você está olhando, em que você está observando. Como assim? Vamos notar algumas regiões do cerrado em que existe o predomínio de gramíneas. É um extrato vegetativo que a gente chama de extrato herbáceo. Tudo bem? Guardem esse nome, eu coloco daqui a pouco aqui. Essas áreas a gente pode chamar de campos de cerrado, campos limpos ou campos sujos de cerrado. Então, um campo sujo tem um pouco mais de arbusto, um pouco mais de árvore, mas eu não estou colocando aqui para não ficar muita informação ao mesmo tempo. Existem outras áreas do cerrado, que é o cerrado típico ou o cerrado estricto sensu, que é uma formação em que nós temos a presença do extrato herbáceo com a gramínea. Vamos observar também aqui ó, alguns arbustos de médio porte e árvores de médio porte com seus galhos e troncos tortuosos. Essa é a imagem que mais aparece em provas do cerrado. É o cerrado típico ou o cerrado estricto sensu. Eu vou colocar apenas como cerrado. E por fim, a gente vai observar uma outra formação de cerrado, em que nós também temos os três estratos. O extrato herbáceo com as gramíneas, temos alguns arbustos também, que é o extrato arbustivo, mas o que vai chamar atenção de fato é a maior concentração de árvores nessa região. Essa área aqui, a gente pode chamar de cerradão, ou, se vocês preferirem, vocês podem chamar também de floresta de cerrados. Então, entendem o que eu quero dizer com variações no padrão da vegetação? Ou seja, eu não tenho um padrão único.
só árvores grandes, latifoliadas, como é a floresta amazônica, por exemplo. Eu tenho uma região que tem campos, eu tenho uma região que tem um cerrado, que é o que mais aparece em prova de vestibular, e uma região que vai aparecer um cerradão, uma floresta de cerrado propriamente dita. E aí você pode olhar isso e falar, mas Hugo, por que, que tem essa variação tão grande do cerrado? Por que, que é uma vegetação que tem uma complexidade tão gigantesca? E existem várias explicações para isso. A principal, a mais importante, é a seguinte: se eu sair de uma região de campos e ir em direção a uma região de cerradão, em geral, eu vou perceber um aumento da umidade. Ou seja, onde o solo é mais úmido, a vegetação ela é mais densa. Por exemplo, o cerradão muitas vezes aparece como mata-galeria, circundando um rio, enquanto quando você se afasta do rio e vai em direção às regiões mais secas, consequentemente a densidade vegetativa tende a diminuir, mas tudo ainda é cerrado. Tudo bem? Agora, para fechar, também vamos encontrar no cerrado algumas regiões em que nós temos aqui a presença de uma área alagada. Essa área alagada tem algumas espécies de palmáceas que aparecem aqui, que eu estou até desenhando para vocês aqui, ó, bem, né, bem feinho, mas serve como uma referência. E essas regiões, turma, que estão geralmente próximas a níveis aí um pouco superiores da água, a gente chama de vereda. Deixa eu até colocar aqui o apagador e ó, destacar aqui, ó, são as veredas. O que acontece? As veredas, elas parecem com um lago e algo bem próximo a isso, e elas ocorrem geralmente em terrenos muito baixos, onde o nível do solo ele fica menor, perdão, ele fica abaixo do nível das águas subterrâneas do lençol freático. Então é basicamente um processo de afloramento de águas subterrâneas na superfície. E as veredas, elas têm uma vegetação específica no entorno, né, algumas palmáceas, por exemplo, e são extremamente importantes para o ecossistema local. Por quê? Muitas espécies de animais e pássaros utilizam as veredas para se alimentar ou até mesmo para beber água, tudo bem? Então, é uma formação aí bem específica. E fora que também em algumas regiões de veredas, nós temos a formação de rios, então pode acontecer de alguns pequenos cursos d'água surgirem dessa região. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha aqui do lado, ó. Eu trouxe para vocês algumas imagenzinhas que mostram a diversidade de cerrado. Essa imagem que vocês têm na apostila. Eu não vou deixar essa imagem aqui agora, porque ela tem muita informação, e eu recomendo que vocês leiam isso tudo com calma, tá bom? Observem a divisão que nós temos de campos, o cerrado, que é uma formação savânica, as florestas, tudo isso vocês têm na apostila para ver numa boa. Mas eu acho que a imagem que está aqui, ó, ela me ajuda um pouquinho mais. Percebam que essa imagem, que eu tirei de um documento que fala sobre cerrado, ele mostra para a gente a variação de campos, indo do campo limpo, campo sujo e campo de cerrado, até chegar finalmente numa formação florestal que é o cerradão. Então, ou seja, dá para perceber direitinho o que eu coloquei para vocês na lousa de maneira bem simplificada. Percebam que na lousa eu omiti algumas informações para nos ajudar um pouco. Agora, outra coisa importante, eu não comentei, mas eu comento agora. Vocês vão ver que aparece direto essa expressão formação savânica do cerrado, justamente porque o cerrado é um tipo de formação savânica. Da mesma forma que nós temos a savana no continente africano ou então na Austrália, a gente também vai ter a nossa savana no Brasil, que é o cerrado. Tudo bem? Então, não esqueçam disso, por gentileza. Agora, aqui algumas imagenzinhas de tudo isso que eu falei, tá? De novo, se a resolução não estiver legal, vocês têm o PowerPoint, é só olhar com calma, tá? Áreas com campos de cerrado, percebam que tem um predomínio de gramíneas. Aqui a gente já vai ter o cerrado típico, em que dá para perceber as árvores em maior quantidade e as árvores com seus galhos e troncos tortuosos. E aqui a gente tem o cerradão, a floresta de cerrado, em que a densidade vegetativa é maior, as árvores também são bem mais altas, tá bom? E aqui uma imagenzinha da vereda, né? Então dá para ver que é um terreno mais baixo, até pelo entorno, né? Se vocês olharem aqui atrás, dá para ver áreas mais elevadas. Nós temos aqui a água aparecendo num solo, num terreno que a gente conhece como hidromórfico, porque chegou ao nível de lençol freático, e algumas espécies de árvores, né, fixadas nessa região. Tudo bem? Então, tá aí uma imagenzinha do cerrado. Agora, voltando aqui para o quadro, deixa eu deixar essa imagem aqui que vai me ajudar já já. Vamos colocar algumas informações do cerrado aqui para a gente? Bom, primeiramente, vamos começar pelo solo. A gente costuma dizer uma coisa assim, ó, que o solo do cerrado é um solo bastante ácido e é um solo bastante profundo. Além disso,
eu também vou colocar uma outra informação, vou colocar aqui embaixo, tá? Que esse é um solo pobre em minerais. E aí eu paro um pouquinho para discutir isso com vocês. Como é que funciona? O solo do Cerrado é um solo que é classificado dentro, né, da pedologia como latossolo. Eu vou até colocar essa expressão aqui, para vocês não esquecerem. É um latossolo. O que isso significa? Latossolo é um solo no Brasil que aparece em grande quantidade. 39% do Brasil é formado por latossolo. E o latossolo é um solo típico de regiões de climas úmidos, ou seja, nós temos muitas chuvas, é um solo muito intemperizado, é um solo muito alterado por ações químicas da água e, consequentemente, os horizontes, as camadas do solo não são tão bem definidas assim. Tudo bem? Então tenha isso em mente. O que acontece? Como é um solo formado numa região que chove muito, o processo de lixiviação é muito intenso. Então isso significa que ao longo de milhares de anos, todos os nutrientes que existiam no solo do cerrado foram levados embora pela penetração das águas das chuvas. E aí vem um outro detalhe importante. Quando a gente tem um processo de lixiviação, ou seja, alteração química do solo e a retirada dos nutrientes, existem alguns elementos do solo que não são levados pela água pela lixiviação, como, por exemplo, o alumínio e o ferro. Então, o solo do cerrado é um solo que tem bastante alumínio, tem um pouco de ferro, e isso faz com que o solo seja mais ácido, tá bom? Como que vai funcionar? Vamos lá, eu falo um pouquinho de química, hein? Mas é basicamente o seguinte, quando a gente tem as reações envolvendo a água e o alumínio e o ferro, a gente tem a formação de óxidos de ferro e óxidos de alumínio e a liberação de hidrogênio, tudo bem? Consequentemente, né, do H+, a gente vai ter esse solo ficando cada vez mais ácido. Sacaram uma ideia? Então chove, a água penetra no solo, reage com alumínio e ferro que existe ali, principalmente o alumínio, a liberação de H+, o solo fica mais ácido, e isso explica por que nós temos essa característica no cerrado como um todo. Tudo bem? Aí você fala, pô, Hugo, então quer dizer que o solo do cerrado é uma porcaria, eu não consigo utilizar para agricultura, como que funciona? Bom, a essa altura do campeonato, eu acho que a maioria de vocês já tem essa resposta. O solo do cerrado, ele é um solo naturalmente de qualidade ruim, vamos colocar assim. Só que é um solo que pode ser corrigido. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um solo ácido, existe uma técnica que a gente consegue corrigir essa característica. É uma técnica conhecida como calagem. Vou até colocar aqui em cima. Ó. A calagem, a adição de cal no solo, ela pode permitir que esse solo seja utilizado para a agricultura numa boa. Aí você fala, ah, Hugo, mas o solo é pobre em minerais. Tranquilo, você pode artificialmente repor esses nutrientes e usar esse solo para a agricultura posteriormente. Tudo bem? Mas é naturalmente um solo de baixa qualidade. Tá joia? Próxima informação importante. Destacar aqui para vocês que as árvores do cerrado possuem raízes profundas. Essas raízes profundas também têm relação com o solo. Eu coloquei aqui que o solo é ácido e profundo. Consequentemente, muitas árvores têm as suas raízes ultrapassando 15, 20 metros de profundidade para conseguir absorver água durante as estações mais secas do ano. E esse é um detalhe interessante. É muito comum vocês confundirem o cerrado com a caatinga em algumas provas. E eu sempre dou uma dica. Se vocês pegarem uma prova e tiverem essa confusão, né, olha e falar, meu, não sei se é caatinga ou cerrado, procura as folhas. Se você observar que aquela vegetação está com as folhas, a chance de ser o cerrado é maior, porque muitas das árvores do cerrado não perdem as folhas durante o ano por conta dessa característica. Muitas, não todas, fique bem claro. Já a caatinga não. A caatinga, a maior parte do ano, as folhas vão cair justamente para diminuir a perda de umidade para a atmosfera. Tudo bem? Então, fica a dica. Outra coisa importante, aqui a gente também tem uma vegetação com os galhos e troncos tortuosos. Essa é uma característica típica do cerrado. Pegou a formação vegetal, a imagem, e viu ali o galho e o tronco tortinho, como a gente tem nas apostilas, tem nos desenhos, etc., é cerrado, vai na fé, tudo bem? Dificilmente o examinador ferra vocês com isso. É difícil, mas pode acontecer, tá bom? E aí vem uma outra coisa. A gente fala, Hugo, mas por que, que os galhos e os troncos das árvores do cerrado são tão tortos assim? E eu já vou
tirar o meu um pouquinho aí da reta, tá? Geralmente quem trabalha isso com vocês é a biologia, mas isso é alvo de um pouco de discussão. Por exemplo, existem muitos biólogos que falam que as árvores e os galhos perdão, os troncos e os galhos do cerrado são tortuosos por conta das queimadas, ou seja, o processo de queimada que existe na região, queimadas naturais, dificulta o desenvolvimento do vegetal, porque queima alguns brotos e tal, e o vegetal ele vai crescer de forma tortuosa posteriormente. Outros argumentam que tem a ver com a pobreza de minerais no solo. Então, como é um solo muito pobre, o crescimento do vegetal ele tem dificuldades por conta disso. E também existem outras teorias que falam que tem a ver com a acidez do solo do cerrado. Por exemplo, existe uma teoria conhecida como escleromorfismo oligotrófico aluminotóxico. Aí você fala, meu, que porra de nome é esse? Esse nome, ele é bem simples. Quando a gente pensa em escleromorfismo é algo que cresceu de maneira atrofiada, de maneira não tão perfeita, entre milhões de aspas. E aí você fala oligotrófico. Oligotrófico tem a ver com solo, tudo bem? Então, ou seja, por conta do solo ter muito alumínio e ser um solo muito ácido, isso dificulta o crescimento dos vegetais. Mas é o que eu falei, são várias pesquisas que vão em caminhos diferentes e geralmente a geografia não vai por esse caminho, tá bom? A gente não discute muito isso porque é algo que é discutido na academia apenas. Só para vocês terem uma noção, eu fiz questão de entrar num site que eu uso para selecionar questões, montar exercícios e tal, e eu coloquei essa expressão escleromorfismo oligotrófico para ver se aparece em alguma prova. Eu só encontrei em um vestibular, numa prova de biologia em 2006. Então percebam que é algo nem tão abordado assim pela geografia e pela biologia, pelo que eu encontrei, pelo que eu pesquisei, eu também não achei muita coisa. Se tiverem outras questões perdidas por aí, eu não achei. Tudo bem? Então, em todo caso, guardem essa informação, mas lembrando que o vestibular ele não cobra muito isso de vocês, tá bom? Depois disso, destacar aqui ó, que nós também temos cascas grossas nas árvores do cerrado. Essas cascas grossas, elas servem como proteção para as queimadas que existem na região e são queimadas naturais. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. O cerrado, assim como todas as formações savânicas do mundo, são muito suscetíveis a queimadas naturais. Tudo bem? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Por que eu digo isso? Se você pegar o cerrado durante o inverno, é uma vegetação que fica muito seca, né? Muito seca mesmo, tanto as gramíneas como as árvores e tal. Qualquer evento natural que ocorra ali, como um raio, por exemplo, vai fazer com que inicie-se um incêndio naquela região, uma queimada, e essa queimada ela vai se alastrar. E a vegetação do cerrado ela está preparada para isso, ela suporta isso. É claro que também existe um certo nível de tolerância. Se você botar fogo todo dia, evidentemente essa vegetação vai desaparecer. E o cerrado, com o tempo, ele desenvolveu essa característica, ele evoluiu dessa forma, né? Então as espécies que têm essa proteção existem hoje, outras que não tiveram acabaram desaparecendo, e isso acontece tanto no cerrado brasileiro, como na savana africana, como na savana australiana. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Se a gente pegar o ano de 2019, nós tivemos muitas polêmicas envolvendo as queimadas na floresta amazônica. E muita gente argumentava assim, falava, nossa, o pessoal está preocupado com as queimadas na floresta amazônica, mas a savana australiana está pegando fogo e ninguém liga. E a questão é, as queimadas que nós temos na savana australiana ou no cerrado brasileiro acontecem em uma formação vegetal preparada para isso, o que não quer dizer que não tenha destruição. Vai ter gente que vai morrer, vai ter animal que vai morrer, infelizmente, vegetação. Então, é uma destruição, não deixa de ser. Já a floresta amazônica não é uma formação vegetal que tem queimadas regulares, tudo bem? É uma formação de clima úmido, que chove bastante. É incomum você ver uma queimada natural surgir na floresta amazônica e se alastrando. Então, ou seja, são coisas diferentes. Na Amazônia, as queimadas que existiram lá ocorreram principalmente por ação antrópica, enquanto que no Cerrado, na savana africana e australiana, muitas vezes é por questões naturais. Muitas vezes. Evidentemente que também tem gente que bota fogo de maneira irregular nessas formações vegetais para depois ocupar com pasto ou com outras atividades econômicas. Tudo bem? Mas é normal isso acontecer em áreas de savanas e de cerrado, e as cascas grossas acabam servindo como uma defesa para isso. Tá joia? De boa? Agora, ó, próximo ponto importante, desmatamento. Gente, o cerrado tem mais da metade da sua área totalmente desmatada e esse desmatamento continua evoluindo no Brasil, tá bom? E a gente pode colocar que o cerrado é o segundo hotspot em biodiversidade do Brasil.
Agora, vamos recordar como funciona, e a gente viu isso na aula anterior. Hotspot em biodiversidade é uma área que tem elevada biodiversidade, está aqui, ó, elevada biodiversidade, e além de ser uma área que tem uma elevada biodiversidade, também é uma área que tem risco de extinção. Tudo bem? Então, aqui, ó, risco de extinção. Então, sabemos que o cerrado está sendo desmatado e os motivos que levam ao desmatamento do cerrado são os mesmos de sempre. Avanço da agropecuária, principalmente. Também tem construção de cidades, estradas, mas o avanço da agropecuária na região é o que mais chama atenção. Esse mapinha mostra para vocês justamente isso. É um mapa que vocês também têm na apostila. E vocês vão notar que nós temos aqui, ó, a área de ocupação natural do cerrado, tá joia? O que aparece com uma coloração um pouquinho mais esverdeada é onde nós temos o cerrado preservado. O que aparece para a gente com uma coloração mais alaranjada, pelo menos, né, algo próximo a isso, é onde nós temos o cerrado já desmatado. Tudo bem? Dá mais da metade já foi desmatado, e muitas outras áreas têm intervenção antrópica, mas não foi totalmente devastada, digamos assim. Tudo bem? Mas esse processo continua aí ocorrendo enquanto nós estamos falando agora. Tá joia? Então, com isso, a gente terminou o cerrado, a gente pode vir para cá e falar um pouquinho sobre... Ah, esqueci de um detalhe. Antes que eu fale disso, gente, só cuidado com uma coisinha. Eu coloquei essa imagenzinha aqui para vocês no PowerPoint e eu recomendo que vocês leiam tudo que está aqui, tá bom? Por quê? O cerrado, ele está numa posição extremamente estratégica no Brasil. Por quê? Ele está na porção central do território brasileiro. Muitas dessas áreas são áreas mais elevadas, regiões de planaltos, onde nós temos a nascente de rios. E basicamente a gente vai observar que aqui nós temos a nascente de diversas, ou melhor, de vários rios e de várias bacias hidrográficas importantes para o nosso país. Por exemplo, a bacia do Paraná nasce nessa região, a bacia do Paraguai, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, do rio Parnaíba. Então, o que acontece? A gente costuma dizer que a região do Cerrado é um berçário de nascentes. E como que isso pode aparecer numa prova para vocês? É simples. Se a gente tem um desmatamento das regiões de nascentes, a formação desses rios vai ser afetada, já começa daí. E o segundo fator importante, contaminação. A gente sabe que o Brasil é um país que utiliza uma quantidade bastante expressiva, bastante elevada, de insumos químicos no campo, né? Agrotóxicos, fertilizantes, dentre outras coisas. Esses elementos químicos, eles podem chegar na água, e chegam na água. E essa água contaminada, ela pode afetar outras regiões do país, tanto no que diz respeito ao abastecimento humano, como a questão da pesca e também o uso para a agricultura. Então, a gente pode ter outras regiões que não estão no cerrado, que utilizam essa água contaminada com esses insumos químicos, e isso vai alterar a qualidade desse alimento. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha nessa reportagenzinha aqui, tem alguns dados, dá para ler com calma, vale a pena perder uns 2 minutinhos aqui em cima. Tudo bem? Feito isso, a gente vai agora para a próxima formação vegetal. B de bola, vamos falar um pouquinho da caatinga. Turma, seguinte, quando nós pensamos em caatinga, acho eu que vocês já lembram quase que automaticamente da região do sertão. Ou seja, é uma formação vegetal que aparece no sertão nordestino ou no semiárido nordestino, que seria o termo um pouco mais adequado. E o que acontece? A gente sabe que a caatinga é uma formação bastante conhecida no Brasil, todo mundo já ouviu falar alguma vez da caatinga, mesmo que não tenha ido até lá. E a gente tem que destacar uma coisa importante, né? Quando a gente começa a ler alguns textos do Aziz Absaber, que fala sobre a caatinga, é interessante o relato que ele passa sobre a surpresa que muita gente tem quando chega na caatinga e olha a caatinga. Por que eu digo isso? Hoje, 2020 e tal, se você pegar lá o seu computador, o celular e colocar caatinga, você vê imagens, né, enfim, da caatinga aos montes. Então você tem uma noção de como é a região. Só que tem muita gente que nunca viu essas imagens, especialmente no passado. Então, o Aziz ele relata que era muito comum ele receber pesquisadores que vinham de fora do Brasil, e ao levar esses pesquisadores na Caatinga, essas pessoas ficarem surpresas, porque o cara chegava lá e imaginava que ia encontrar um deserto do Saara, com as dunas, o camelo passando, sabe, o feno rolando no chão, tal. E quando ele chega lá, ele se depara com uma outra coisa completamente diferente. Ele encontra uma vegetação com árvores, com arbustos, com gramíneas, com cactos. Então, ou seja, é uma vegetação complexa, é uma vegetação que tem uma biodiversidade muito grande. Então, cuidado
cuidado com isso, tudo bem? A caatinga é uma formação que tem uma grande biodiversidade, é uma formação que passa por um processo de desmatamento hoje em dia, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Agora, vamos olhar aqui um pouquinho para a lousa. Quando nós pensamos em caatinga, a palavra caatinga significa mata branca. Ou seja, é um nome regional, tudo bem? Vem do indígena. E essa expressão mata branca é por conta de algumas árvores da caatinga que liberam uma espécie de uma resina mais esbranquiçada nos troncos. E os indígenas, quando viam isso, falavam que era uma mata branca, o nome mata branca acabou pegando. Tudo bem? Então, só para vocês saberem de onde vem essa nomenclatura. Outra coisa importante, a caatinga ela aparece numa região de clima semiárido. Isso significa que é uma vegetação completamente adaptada às condições climáticas locais. E o que a gente vai observar lá? Vamos encontrar na caatinga a formação de xerófitas. E xerófitas é a expressão que a gente utiliza para vegetais adaptados à aridez. Aliás, deixa eu fazer um parêntese. Eu esqueci de comentar lá no Cerrado que quando a gente tem uma vegetação adaptada a um clima mais úmido, é higrófita. Quando é um clima mais seco, xerófita. E quando é um clima tropical, tropófila. Mas isso não vai passar batido porque um exercício fala sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então a gente vai ver já já. Agora, ó, voltando para cá. Essa vegetação que é xerófita significa que ela tem algumas características que permitem que ela sobreviva numa região de clima mais seco. Por exemplo, é uma vegetação que é classificada como caducifoliada, ou, se vocês preferirem, escrevi errado, perdão, ó, caducifoliada. Agora sim. É uma formação que também pode ser chamada de decídua. O que acontece? Uma árvore, um vegetal caducifoliado ou decíduo, é um vegetal em que as folhas caem durante uma estação do ano. Então, vou colocar aqui, ó, colocar aqui embaixo, que as folhas elas vão cair. As folhas caem. Então, o que isso significa? Se você chegar na Caatinga, numa época mais úmida, que está chovendo bastante, você vai perceber que as folhas estão todas ali. Quando você vai numa época mais seca, o que predomina durante todo o ano, as folhas caem, justamente para reduzir a perda de umidade para a atmosfera. É uma defesa que a vegetação local tem quanto a isso, tá bom? Depois, colocar aqui ó, que nós temos uma presença marcante, uma presença significativa de cactos. Então, ou seja, a gente vai ter na Caatinga árvores, arbustos, gramíneas e cactáceas, que são vegetais extremamente adaptados a ambientes mais secos. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha aqui ó, no slide. Essa imagenzinha que eu trouxe para vocês, né, talvez a resolução não esteja tão boa, mas no computador né, vocês podem baixar o slide e ver com calma. Vocês vão ver que aqui do lado nós temos uma imagem da caatinga, as folhas presentes na vegetação, um cacto aqui, algumas gramíneas e arbustinhos aqui no fundo. Então, provavelmente essa imagem ela foi tirada num período um pouco mais úmido. Já se você olhar essa outra imagem aqui da caatinga, percebam que nós temos vegetais um pouco mais altos, né, uma vegetação um pouquinho mais densa, mas sem a maioria das folhas. Então, nesse momento, provavelmente, aqui a gente teve um período mais seco, tá bom? Reforçando essa questão de ser um vegetal decíduo ou caducifoliado. Agora, essa outra imagem aqui, a gente vai observar um pouco o processo de degradação da caatinga, tá bom? Primeira coisa importante, se vocês olharem a imagem aqui à esquerda, vocês vão ver que nós temos áreas desmatadas com um laranja, um marrom um pouco mais escuro. Tudo bem? Eu já adianto que a Caatinga tem mais da metade da sua área desmatada. E eu vou colocar isso na luz daqui a pouco. E aqui a gente vai perceber que a Caatinga também é um ambiente suscetível à desertificação, tá bom? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O que isso significa? Vamos lá. Quando nós pensamos no desmatamento, tranquilo, o desmatamento já falou sobre isso. Agora, a desertificação, eu não estou falando que a desertificação é a formação de um deserto. Cuidado. A desertificação do solo significa a perda do potencial produtivo do mesmo. Então, o que isso significa? Eu tenho um solo aqui,
esse solo tem um potencial para ser usado para agricultura, só que daí, por algum motivo, esse potencial já era, eu acabo com ele. Isso geralmente envolve ações antrópicas, ou seja, é o manejo inadequado do solo por atividades econômicas ou algum tipo de cultivo ou algo que alguém fez ali. Vamos dar um exemplo? Imaginem que eu pegue uma região na Caatinga e eu decida fazer uma queimada para limpar o solo. A gente tem aquela discussão de que as queimadas podem ser boas ou ruins, tudo depende de como você faz e o quanto você faz. Só que eu, sem saber exatamente como fazer isso, eu vou lá e queimo uma vez. Eu falo, nossa, melhorou o solo, caiu umas cinzas, tal, ficou legal. Eu faço a segunda, faço a terceira, a quarta. Vai chegar uma hora que eu perdi aquele solo, porque todos os minerais que existem ali, todos os micro-organismos daquele solo foram perdidos. Esse é um solo desertificado, ele não tem mais potencial agrícola nenhum. É possível recuperar um solo desse? É possível, eu consigo fazer isso, desde que eu faça investimentos adequados. É até necessário colocar um pouco de solo naquele local, fertilizantes, enfim, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer isso. Então, percebam, a desertificação, ela passou por uma atividade antrópica, alguém foi lá e usou inadequadamente aquele solo. Agora, também pode acontecer a desertificação em outras regiões do mundo. Exemplo, o Sahel, no continente africano. O Sahel, que é aquela região que fica um pouquinho ao sul do Saara, na transição entre Saara e a savana, também é um ambiente que tem muita desertificação, também por uso inadequado do solo, tá bom? E a Caatinga está suscetível a isso. E aí você tem que tomar cuidado com uma outra coisa. A desertificação, ela ocorre principalmente em climas secos, onde o processo de formação e regeneração do solo ocorre de maneira mais lenta. Então, numa região de clima mais úmido, eu consigo desertificar o solo? Consigo, mas é uma região mais úmida, é uma região em que eu consigo recuperar aquele solo com um pouco mais de facilidade. Numa região mais seca, não. A falta de chuvas dificulta aquele solo de se regenerar, de se formar novamente, então eu posso perder aquele solo por um longo período de tempo. Tudo bem? Isso acontece na Caatinga, cuidado, tá joia? Vamos colocar aqui na lousa? Então, destacar que a Caatinga tem um avanço do desmatamento, e esse avanço do desmatamento da Caatinga, ele está associado a ações antrópicas, e eu não comentei muito, mas eu comento agora, tá? Ó. Gente, é muito comum algumas pessoas falarem assim, mas Hugo, quem que vai desmatar a Caatinga? Para quê? Tudo bem? E aí, gente, vamos lá. A Caatinga brasileira tem mais de 20 milhões de pessoas morando lá. Tudo bem? Ou seja, a gente está falando, pô, de uma quantidade de pessoas muito expressiva. Essas pessoas plantam, essas pessoas criam animais, essas pessoas utilizam as árvores de vegetais da Caatinga para cozinhar em casa, porque muitas pessoas passam por dificuldades econômicas severas, não tem dinheiro para comprar um gás, não tem eletricidade em casa, então a cozinha a lenha acaba sendo a alternativa. E pensa nisso desde o século XVI, que a Caatinga ela vem sendo ocupada com pecuária desde a era colonial. Então, somando todo esse tempo e essas atividades antrópicas, dá para entender porque o desmatamento da Caatinga está tão grande. Tudo bem? E, atualmente, o avanço de atividades de irrigação na Caatinga podem acelerar ainda mais esse processo. Tudo bem? Por isso que eu coloquei aqui que tem um avanço. Foi desmatado historicamente, mas esse desmatamento continua até os dias de hoje. E, por fim, destacar que nós também temos o problema da desertificação. Tá bom? Em relação à desertificação, vou escrever um textinho aqui, ó, só para vocês não esquecerem, tá? É a perda do potencial produtivo do solo por manejo inadequado. Tudo bem? Bom, coube aqui, acho que dá para ajudar, né? Então, desertificação é a perda do potencial produtivo do solo por manejo inadequado. Certo? De boa? Então, anota aí. Com isso, a gente encerra a Caatinga e a gente pode ir para a última formação complexa que nós temos no Brasil. C de coração, vamos falar um pouquinho do Pantanal. Bom, para falar sobre o Pantanal, eu vou já destacar aqui para vocês a imagem que é importante, que é a imagem das formações digitais do Brasil. Como é que funciona? Quando nós pensamos no Pantanal, a gente tem que lembrar que o Pantanal está numa região bastante importante. Tá? Por quê?
é o ponto quase que central do continente sul-americano. Não é nem do Brasil, é da América do Sul mesmo. Então, veja que o Pantanal ele está em contato com floresta amazônica, cerrado, temos regiões semiáridas que pegam um pedaço aqui de Bolívia e Paraguai, por exemplo. Temos aqui, um pouquinho mais ao sul, áreas com campos, enfim. É quase que uma região de transição, e na verdade não é quase que uma região de transição. De acordo com a Zabsaber, o Pantanal é uma área de transição, tudo bem? Então ele tem essa característica. Então o que vai acontecer? O Pantanal ele vai ter características vegetativas de todas as paisagens que nós temos no entorno. É por isso que muitos geógrafos falam o seguinte, o Pantanal é um mosaico da vegetação brasileira. Por quê? Lá dentro você vai encontrar, por exemplo, colocar aqui, ó, mosaico da vegetação, e lá dentro você vai encontrar formações como florestas, você vai encontrar formações como cerrado, você também vai encontrar algumas formações como os campos, e também você vai encontrar formações de xerófitas. Agora, ó, atenção. Vocês perceberam que eu usei a expressão xerófitas aqui e não caatinga? Porque caatinga é o nome da formação vegetal que nós temos lá no sertão nordestino. Xerófitas é o tipo de vegetal, tudo bem? Então tenha esse tipo de distinção. Agora, por que isso acontece? Vamos colocar uma outra informação aqui ó, que vai me ajudar. O Pantanal corresponde à maior planície inundável que nós temos no Brasil, na América do Sul e, se não for a maior, é uma das maiores do mundo. Tudo bem? E o que acontece é mais ou menos o seguinte. Imaginem que eu estou desenhando para vocês uma região do Pantanal que inunda. E aí eu vou usar a cor verde mesmo, não tenho outra, né? Ou melhor, eu vou usar laranja. Vou colocar o laranja aqui para identificar para vocês uma região inundável do Pantanal. Então, aqui está o nível da água. E aí eu mostro a imagem daqui a pouquinho para fazer uma referência, tá? Quando você tem uma região inundada pela água do Pantanal, e são muitas áreas assim, a vegetação que vai aparecer aqui é a vegetação predominantemente de gramíneas, o que explica porque nós temos tantos campos na região. Quando você pega as áreas próximas aos locais inundáveis com um solo bem úmido, aqui você vai encontrar uma vegetação mais densa, uma formação de floresta. Explica porque nós temos florestas lá. Inclusive com algumas espécies que a gente vai encontrar em outras paisagens no Brasil, como a floresta amazônica, por exemplo. Já onde o solo é mais seco, aí sim você vai encontrar, além de formação de gramíneas, de campos, você também vai encontrar a formação de árvores com os galhos e os troncos tortuosos, que seria o cerrado, que a gente viu agora há pouco. E se o solo for muito seco, mas muito seco mesmo, algumas xerófitas podem aparecer ali, ou seja, as folhas podem cair durante o ano, por exemplo. Então, é por isso que a gente costuma falar que o complexo do Pantanal é um grande mosaico da vegetação do Brasil. Então, a gente encontra diferentes paisagens por conta da sua localização geográfica, em contato com outras formações vegetativas do Brasil, e também pelo fato de ser uma planície inundável. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha em imagens para finalizar? Essa imagenzinha aqui mostra, né, o complexo do Pantanal. Geralmente o examinador, quando coloca o Pantanal, ele coloca dessa forma, imagem aérea. Dá para observar as áreas inundáveis, a vegetação de gramínea próxima a esses terrenos e também algumas árvores já dispostas aqui. Dá para ver isso bem claramente aqui nessa imagem. Tudo bem? E depois eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui. Percebam que esse mapa ele chama atenção por uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. Qual é? Tem nesse mapa uma linha que mostra direitinho para a gente o que demarca o Pantanal do Cerrado. Então aqui ó, é o Pantanal e aí em volta é Cerrado predominante. O que está aparecendo para a gente como Cerrado, o grau de desmatamento é muito alto, né? Como a gente já falou de Cerrado agora há pouco. E o Pantanal
Não, o Pantanal tem um grau aí de preservação um pouco maior. Existem vários fatores que contribuem para isso, né? O fato de criação de unidades de conservação, temos uma fiscalização maior nessa região, temos o tipo de terreno que não é tão facilmente ocupável assim por algumas atividades econômicas, mas o fato é que existe hoje um processo de avanço de desmatamento em direção ao cerrado. Então, ou seja, esse índice que a gente observa aqui em 2016 pode aumentar nos próximos anos, tudo bem? Então, ou seja, ainda tem um grau de preservação legal, mas é bom a gente ficar esperto. Tá joia? Então, em relação ao Pantanal, era isso que eu precisava comentar com vocês. E para fechar essa aulinha, nós temos aí 2 exercícios que falam das formações complexas no Brasil. E aí o exercício 3, ele traz um texto, e o texto ele já tem muitas pistas de qual é a formação vegetal que ele está se referindo. Por exemplo, ele fala que é uma paisagem com árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre solos ácidos. Só isso para a gente já indica que estamos falando do cerrado, tudo bem? E ele fala lá, ó, o processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação tropófila. Lembra que eu comentei com vocês, até esqueci de colocar na lousa, que o cerrado é uma formação tropófila. Tropófila significa uma vegetação adaptada ao clima tropical, com o verão mais quente, chuvoso, e o inverno ameno e mais seco. E clima tropical está aqui do lado, tá bom? Próximo exercício, tem aí um textinho que fala lá, ó, leia o excerto do romance Águas Atávicas, do escritor Marcos Faustino. Império das águas, deserto de gente, reino das onças, veados mateiros e capivaras de terra firme. E o texto continua. Pedi para você dar uma lidinha, tudo com calma, porque é um texto bem longo, tá bom? E aí no final, né, espero que a alternativa selecionada por vocês, do excerto, corresponda ao Pantanal. Fechado? Gente, então é isso. Com isso acabamos esta aula de vegetação 2 do Brasil. Tem mais uma que a gente vai ter, né, que fala sobre campos, mangues, etc. Mas por hora já dá para fazer as tarefas de uma boa. Forte abraço, tchau, tchau.